No Salmo 44, versículo 3, diz assim: Não foi pela espada que eles conquistaram a terra, foi pela tua mão direita, foi pela força do teu braço, foi pela luz do teu rosto, foi por causa do teu amor para com eles. A história, ela tem um valor muito grande para nós, sabe? A história, ela edifica, a história, ela nos encoraja, a história nos faz corrigir erros, a história nos ensina muito, a história engrandece a Deus. É a história que faz com que a gente possa criar coragem para poder resistir à soberba do homem, sabe? A história, você percebe que ela muitas vezes acaba rendendo graças a Deus. A história é um dos maiores patrimônios que a humanidade tem, não no sentido cultural só, nem mesmo científico, mas também, principalmente, nas relações que a criatura tem com o seu Criador, não é? A rigor, não existe uma história secular, sabe? Existe sim uma história que é estritamente religiosa. No palco da história existe um mundo real e espiritual que faz com que todas essas coisas pelas quais nós vivemos estejam se entremeando, sabe? Se misturando. É por isso que se fala acertadamente que Deus, ele é o Senhor da história. É bastante interessante porque nos Salmos você vai ver muito isso. Eles destacando o valor da história, não é? Existem salmos que você vai ver ali que conta a história, inclusive do nosso planeta, a formação dessa parte material, não é? Desse solo que nós pisamos, desse chão, a parte sólida, não é? Então, a gente vê que desde o começo da fundação, da criação dos céus, da criação do planeta, dos grandes luminares, da saída do Egito, da formação de Israel como nação, tudo isso vai mostrando que Deus, ele é mesmo o Senhor da história. Há uma intervenção direta de Deus. Lá no Salmo 136, vai mostrando isso, né? E o Senhor libertou o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sempre vai relembrando que os atos históricos estão acontecendo debaixo da misericórdia divina. Já no Salmo 44, a gente percebe ali que o salmista, ele valoriza esse tipo de história que não se esquece de envolver Deus também nas grandes vitórias e nas grandes batalhas, não é? Ele começa ali mostrando a respeito de que todas essas histórias vieram a eles pelos seus antepassados. No verso 1 ele diz assim: Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade, não é? Então, pela lembrança histórica, o salmista entende outra vez que o grande herói da história não é o elemento humano, não é a força do exército, não é o arco, não é a espada, mas é sempre a mão direita de Deus, é o braço forte do Senhor, é o rosto de Deus, não é? Tudo isso faz com que as pessoas elas tenham um entendimento do espiritual. Sabe, essa é de fato a verdadeira história, aquela que não fica apenas vendo o que é visível, mas aquilo que os olhos não vê. E aí então se mistura tanto na história a ciência com a religião, onde a ciência comprova os fatos de que muitas vezes Deus interviu na história da humanidade. Sabe, esse Deus que intervém na história, ele é alguém que pode interferir na nossa história individual. Ele pode interferir na minha e na sua. E isso é maravilhoso. Saber que, na verdade, o último capítulo da minha vida, quem escreve é Deus. Fica com essa palavra.